Sim. E o PT parece não ser a maior preocupação de Jair Bolsonaro e do PL nas eleições municipais. O ex-presidente tem externado sua irritação com o presidente da sigla Social Democrática e secretário do governo de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD. Em conversas com aliados, Bolsonaro passou a destacar sua preocupação com o número de prefeitos filiados no PSD. Ele vê a sigla como a única capaz de ameaçar a hegemonia dos liberais, em especial nas eleições de São Paulo. Kassab prevê que o PSD deve eleger cerca de 800 prefeitos em todo o país, sendo 200 só em São Paulo. Na eleição municipal de 2020, a legenda elegeu 60 prefeitos no estado e hoje tem mais de 300 prefeituras paulistas devido às novas filiações. Gi, quero começar com você essa, porque se tem alguém que surfou na onda da derrocada PSDBista foi o Gilberto Kassab. O que teve de prefeito, vereador, político no estado todo saindo do PSDB quando viu que o partido estava ruindo, e isso, claro, chamou a atenção do Kassab e ele logo aproveitou e filiou toda essa turma a ponto de sair de 60 prefeituras para 300 no estado todo, não dá para falar que ele não foi bem nessa jogada de líder partidário, né? E está ameaçando agora, inclusive, os interesses do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estratégia e matemática. Ele é exímio estrategista político, muito habilidoso, e eu concordo, o Jair Bolsonaro está perfeito. Realmente, esse aí é o desafio. Eles vão vir com muita força. Gilberto Kassab é o grande embaixador político articulador atualmente, tanto que está lá no governo Tarcísio, já esteve também nessas migrações interessantes, né, dos políticos brasileiros, já esteve junto ao PT, já foi ministro, já ocupou vários cargos e agora justamente mostra a sua força nas próximas eleições municipais. Então, tem razão. Acho que aqui em São Paulo, especificamente, a gente tem um candidato que já é o desafio de todos eles, mas em termos quantitativos e brasileiros, sem dúvida nenhuma, os outros partidos vão ter que se articular muito bem se eles quiserem avançar, principalmente o PSDB, que levou um duro golpe aí recentemente e desidratou demais, né? Diego Acácio. Koba, essa questão do PSD e do Bolsonaro pode até parecer um pouco de estratégia política, mas na verdade é muito fígado do Bolsonaro. Bolsonaro falando alto, como sempre, com o fígado, ao invés de pensar a política de forma mais racional. Penso alto. Exatamente, porque o Bolsonaro atribui aos parlamentares do PSD o seu indiciamento na CPMI do 8 de janeiro. É por isso que ele não quer apoiar o PSD de jeito nenhum. No mais, sobre a sigla em si, concordo aqui com o que você disse, com o que disse a Gi, é de fato o partido de um grande estrategista político. E eu vou aproveitar que o PP não está aqui hoje, eu vou fazer a previsão do dia aqui, que o PP é sempre um abraço pro PP, né? O PP é o nosso Felipe Monteiro, que está assistindo, está na audiência. O PP gosta de fazer previsões, o PSD, vou fazer uma previsão agora em nome dele, o PSD é o partido que vai receber, vai incorporar PSDB e cidadania no futuro muito próximo. Diego Diná agora, hein? Não tá na roda. Gravem esse dia. E o Gilberto Kassab já tem trabalhado isso e tem tudo para conseguir, porque afinal é de fato um grande estrategista político. E aí, Não me pergunto sobre essa incorporação. Mas eu acho que também é a fígado do Bolsonaro, mas muito por conta do Tarcísio. Bolsonaro foi o grande responsável pela eleição do Tarcísio, mas o homem forte do governo Tarcísio é Gilberto Kassab. Todos esses prefeitos do interior saíram do PSDB e foram para o PSD por conta da caneta e do orçamento que o Kassab controla. E há, no meu entendimento, uma certa ciumeira do Bolsonaro, porque eles foram atraídos pelo Kassab e não pelo bolsonarismo. E isso, obviamente, no maior estado da federação, no estado mais rico da federação, acaba trazendo uma força muito grande para o Kassab. Então há também um cálculo político e fígado aí nessa briguinha. O próprio vice-governador Felício Ramute era um político de 30 anos de PSDB e foi pro PSD para ser vice do Tarcísio, né? Pacheco, como é que você vê essa força do Kassab? Preocupa o Bolsonaro. O Kassab, ele é uma raposa, ele é uma pessoa muito interessante. No bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra. Ele tem a política no sangue e na alma. Ele é uma espécie de Michel Temer, porque ele é um sujeito que tem pouco voto, como o Michel sempre teve pouco voto.
Mas o Michel dominou o PMDB durante muitos anos, domina até hoje. E o PMDB e a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados, assim como o Gilberto Kassab, tem toda essa penetração na política estadual, trouxe 240 prefeitos para o campo dele. Mas se você for na rua, se perguntar do Gilberto Kassab, ele não é um cara popular, como o Michel Temer não é um cara popular, mas é o cara que sabe fazer a política do bastidor, a política interna, e ele é um articulista. É um articulista e é um homem muito forte no governo Tarcísio. Agora, e os próximos passos do Kassab aqui em São Paulo? Porque eu imagino que ele queira muito que o Tarcísio seja candidato à reeleição e que o Lula seja candidato à reeleição e que ambos ganhem. Que o Lula continue lá e que o Tarcísio continue aqui. E a vontade dele é ser até vice do Tarcísio, eventualmente. Né? Ah, é? Poderíamos ter Kassab de vice do Tarcísio numa próxima? O Kassab foi prefeito de São Paulo numa circunstância como essa, né? Era vice do Serra, o Serra renunciou, foi eleito ao governo, ele foi reeleito muito por conta de eventuais falhas que a Marta cometeu durante aquelas eleições, e ele tem essa vontade de ser governador. Ele não estaria atraindo todos esses prefeitos para o seu partido, criando essa musculatura no Estado, se o objetivo dele não fosse o Palácio dos Bandeirantes. E dentro desse raciocínio do Pacheco, que ele não é bom de voto, uma eventual reeleição garantida do Tarcísio, pouco importa quem é o vice. Daria para ele trocar ele pelo Ramute e contemplaria o Felício em outro cargo, em outra coisa. E até porque, aí sim, Tarcísio em um segundo mandato poderia se afastar alguns meses para ser presidenciável. Ele assumiria como governador em exercício, aquela história que a gente conhece aqui em São Paulo. Mas aqui em São Paulo não deu certo essa do cara ficar em governador em exercício. Não rolou pro Márcio França, não rolou pro Cláudio Lembo, pro Rodrigo Garcia também. Nem foi candidato à reeleição. Nem foi candidato. Ele queria que acabasse logo, porque foi na época dos ataques do PCC. Ataques, exatamente. Tem esse detalhe. Mas a política sofreu muito. É uma grande novela, toda essa política, né, Gi? Como a gente vê tantos personagens interessantes que se conversam nessa nossa política que vai fazer diferença na eleição municipal. A eleição municipal é a mais divertida, 5.500 municípios e os partidos negociando e migrações. Eu acho que aqui em São Paulo a gente tem, infelizmente, candidatos muito despreparados. Eu, na qualidade de eleitora, eu vou olhar o perfil dos candidatos, estava até ouvindo, a gente estava discutindo justamente Tabata, o rapaz do MBL, o Kim Kataguiri. Apresentador aqui, pô. Pessoas jovens, muito bem posicionadas, mas numa cidade tão complexa, com tantos desafios, eu acho que o eleitor precisava olhar melhor, se render menos a essas articulações políticas e essa manipulação política e de articulação e exigir mais dos candidatos. A gente precisava ter candidatos melhores, mais bem preparados para realmente assumirem uma gestão muito boa. Porque você vê que o tempo inteiro a gente está discutindo aqui sempre a articulação dos políticos, os interesses, os partidos. E aí o eleitor acaba sendo vítima do que lhe é ofertado no último momento. Então, se o Datena terminar sendo efetivamente candidato, ele será uma opção ali no último momento. Se não, será um outro nome que talvez esteja coligado com um partido, talvez com outro, para onde vão as migrações de votos. Então, eu acho a eleição municipal muito interessante por causa disso, mas acho que o eleitor precisava ser um pouco mais exigente para não ser tanto vítima dessa bagunça toda. Só a volta da Marta Suplicy para o PT, para ser vice do bolo, já é um capítulo muito interessante dessa novela, né? Acácio, você tem uma palavra hoje aí? Aproveitar, hoje seria aniversário do saudoso prefeito Bruno Covas, então mandar um abraço para o Tomás, filho dele, e para o Gustavo Pires. Hoje eles estão lançando a biografia do Bruno aqui ao lado no Conjunto Nacional, então mandar um abração dos dois, já que estamos falando sobre PSDB, vale a oportunidade. Já que estamos falando do Tomás Covas, eu acho que ele tá, assim, com um destino bem traçado na vida pública, né? Que acompanhava bastante o pai em todos os lugares, mesmo sendo já criança. Você acompanhou essa fase, né? E ele gosta, né? Engraçado. Você foi subprefeito do Bruno, é isso? Subprefeito do Bruno. Ele sempre gostou. A Gisele trabalhou também na gestão do Bruno em Pinheiros. Ele
ele sempre gostou da política, ele sempre acompanhou o pai, então ele tem esse DNA, ele gosta, tá estudando, tá morando nos Estados Unidos, estudando, se preparando para isso, né? Acho que é um caminho meio natural para o Tomás. Poxa, que legal. Já que estamos falando de eleições... Quer falar, Gi? Eu só ia falar que, Tomás, venha para a política. Precisamos renovar os quadros e de jovens preparados para conseguirem assumir aí novos postos. Seria muito legal, né? O PSDB renascendo nas mãos de um Covas, né? Olha só. Tá no DNA do partido, no fim, né? E pessoas jovens, né? Porque você tem alguma coisa interessante nessa pré-campanha de São Paulo que eu tô achando bem legal, é a participação da Tabata e do Kim, independente das posições ideológicas, da Marina Helena também. Bom, o Ricardo Boulos tem 36 anos. O Guilherme tem 40, 41, tem minha idade. É moço. É que ele já tem bastante tempo de janela. Ele tem janela na política, mas ele é um cara moço também. Sim, mas assim, o Boulos, a Tabata, o Kim, esses que vão protagonizar aqui o debate público municipal, eu tenho certeza, daqui 10 anos, 15, eles vão ser personagens importantes no debate político nacional. São pré-candidatos, certamente, daqui a tantos anos aí, à presidência, governo do estado, assim, são nomes que estão na política, né? A Tabata e o Kim acho que estão na casa dos 30, né? Nem próximos aos 40. Abaixo dos 30. Abaixo dos 30. A cidade de São Paulo é o terceiro orçamento do país. O primeiro orçamento é o orçamento da União, o segundo do estado de São Paulo, o terceiro da cidade de São Paulo. Então você ser prefeito da cidade de São Paulo te dá uma bagagem que é uma coisa enorme. Você gerenciar uma cidade desse tamanho, com 15 milhões de habitantes, fora o que você tem, né, daquela população móvel que vai e volta da cidade todos os dias, não é para qualquer um. Então o camarada realmente, ao ser prefeito de São Paulo, se cacifa para qualquer posição no país. Em questões financeiras, o prefeito de São Paulo lida com o maior valor financeiro do que qualquer outro governador, a não ser o de São Paulo. Exatamente. O Pacheco. Exatamente. É muita gente, é muito dinheiro. Muitos desafios. Muitos problemas. Agora, eu queria aproveitar só para finalizar com uma crítica à reeleição. Porque o Ricardo Nunes, ele assumiu em face de uma tragédia que do Bruno Covas, atingiu o Bruno Covas. A reeleição. O camarada botou a cidade inteira em obra. Você não anda em São Paulo, tá tudo em obra. Isso aí vai ser... Você tem certeza que isso é pauta de qualquer debate que vai acontecer nesse ano de 2024? Não dá tempo de mais nada. Eu quero agradecer demais a Cássio Miranda, a Gisele Soares, o Luiz Fernando Pacheco e o Diego Tavares. Domingo que vem a gente está de volta aqui no Tá na Roda, na Jovem Pan, jornalismo independente. Um abraço.